Você sabia que uma atitude pode mudar tudo? E isso a gente tem na palavra de Deus. Havia uma mulher que era uma prostituta da época. Aquela mulher ela não tinha esperança, porque naquele tempo era como se ela fosse uma mulher condenada. Condenada a ter aquela vida e não construir mais nada, uma família, uma casa, ou algo que o coração dela pudesse desejar. Mas de repente essa mulher, ela teve a oportunidade de tomar uma atitude certa, uma atitude correta, uma atitude que mudou o destino da sua vida. E a gente está falando de Raabe. Você encontra a história de Raabe no livro de Josué. Nós temos referências dela quando ela, nessa atitude de acolher, de esconder os espias, de proteger naquele momento para que aqueles homens não fossem mortos, ela sela o seu destino. Não mais um destino que havia sido selado na vida dela, talvez por uma vida de dificuldade, de luta, que levou ela a ter essa vida que eu acredito sinceramente, é a minha consideração, ela não queria essa vida, mas que de alguma forma ela foi parar naquele lugar. E agora ela se vê numa oportunidade de mudar. Talvez ela não tivesse nem a noção da atitude dela, mas ela teve uma atitude, e uma atitude não somente de proteger aqueles homens, mas escondendo eles para que eles não fossem mortos, mas ela também teve uma atitude de fé. E nesses dias nós precisamos ter uma atitude de fé. Porque eu não sei como está a história da sua vida, mas eu quero dizer para você que o próprio Senhor sabe como está a história da sua vida. O próprio Senhor, Ele sabe como está a história da sua vida. Talvez o que você precise nesse tempo é ter uma atitude como Raabe teve. E assim mudar o rumo da história, de uma história que talvez você entrou nessa história por questões da situação, por não ter outra opção. Mas o Senhor, nesse dia, Ele diz que ainda existe uma esperança. Porque se houve uma esperança para Raabe, também haverá uma esperança para nós. E a esperança nossa é Jesus Cristo. É Ele que é o motivo, a força da nossa esperança. E a gente toma essa mulher como exemplo porque ela era uma improvável. Na história, talvez o inimigo tivesse traçado um plano na história de vida de Raabe. E ela talvez se viu uma grande parte da sua vida como uma improvável. Mas Deus, Ele faz exatamente isso conosco. Ele nos tira de uma condição de vergonha, de dor. Ele nos tira de uma condição de adoecimento. Ele nos tira de uma condição de incerteza. Ele nos tira de uma condição de sermos o improvável no mundo. Mas que Deus conta com cada uma de nós, que talvez você nesse momento se sinta uma improvável. Deus está contando com você. É com você que Ele está contando para dar continuidade à história da igreja primitiva que iniciou lá em Atos. É com você, mulher. Talvez você diga, não sou eu, porque eu sou uma improvável, eu não tenho nada. Não precisa ter. Deus não está querendo nada de você. Ele está querendo que você tenha uma atitude, assim como Raabe teve. Uma atitude de fé. Quando ela resolve tomar essa decisão de proteger os espias, ela não sabia o que, talvez não tinha dimensão aonde isso iria levar. Mas Deus é Deus de muito poder. E assim como Ele transformou a história dessa mulher, que era uma mulher improvável, Ele também
vai transformar a vida de muitas mulheres que hoje estejam nessa condição de improváveis. E olhe para ela e diga: meu Deus, eu não tenho nada. Mas é exatamente você que o Senhor quer. Porque Deus é soberano, Ele é lindo demais. E a gente, quando olha para nós, a gente realmente não vê muita coisa. É muito comum a gente olhar para nós e olhar nossas feridas, olhar para as nossas dores, para as nossas frustrações, para as nossas incertezas, para as nossas mágoas. Eu sempre costumo falar nos aconselhamentos, e eu digo uma coisa que eu vivo: não converse com a sua ferida, não se aconselhe com ela, porque a ferida, ela não tem um bom conselho para lhe dar. Porque uma vez que você é ferida, você está com dor, você está sangrando. E aí o que acontece? Você vai conversar com a sua ferida, ela vai lhe dar péssimos conselhos. Então não converse com a sua ferida, converse com a palavra, converse com o Espírito Santo, converse com Cristo, converse com as promessas que Deus tem para a sua vida, converse com o quanto Ele pode mudar a sua vida. O Senhor é Deus e Ele mudou a história e a trajetória de Raabe. Por que Ele não faria com você? Mas entenda que antes que isso acontecesse, ela tomou uma atitude. E uma atitude pode mudar tudo, sim. Porque aqui a gente vê na palavra, uma atitude pode mudar tudo, ou para o bem ou para o mal. No caso de Raabe, ela tomou uma atitude para o bem. E ela se revestiu de fé. E fez o que precisava fazer, o que o coração dela chamava para que ela fizesse. E ela foi e realizou a tarefa. E Deus mudou a sua história. E a gente vê aqui em Josué, no capítulo 6, no verso 22, diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo que tiver, como lhe tendes jurado. Então, a atitude de Raabe, ela não alcança só ela alcançou a família dela, ela alcançou o que ela tinha construído até então, aquele momento. Tudo que ela quis salvar naquele momento, tudo que ela entendeu que seria válido para esse novo tempo, tudo que ela precisava ali tomar para ela naquele momento para seguir nesse novo tempo, ela pôde escolher. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é como ela conseguiu, com a atitude dela, garantir a salvação de toda a família dela. E não é diferente com a gente. Uma atitude sua pode garantir não só a sua proteção, como a proteção de toda a sua casa, de toda a sua família, do seu casamento, das suas finanças, dos seus filhos, dos seus pais. Mas nós precisamos entender que a atitude precisa ser nossa. Uma atitude de um posicionamento em fé no Senhor. Porque nós precisamos, de fato, estar nessa posição de fé. Esses dias, conversando com a minha parceira de oração, que é minha irmã, não só irmã em Cristo, mas é minha irmã de sangue, e a gente ora sempre. E ela confidenciou algo que estava no seu coração, e é algo que também hoje acende no meu coração. Ela disse assim: eu não sinto vem coisas boas para esse tempo, eu sinto muita luta, muita tribulação. E ela não estava se referindo a nós, ela estava se referindo a esse tempo, a essa estação, que poderiam vir muitas dificuldades. E aí eu falando com ela, eu disse: eu também tenho esse mesmo pensamento. E nós precisamos entender que, independente do que venha, nós precisamos tomar uma atitude hoje. Nós precisamos garantir em Jesus Cristo a nossa proteção, a nossa salvação.
Independente do que venha, nós precisamos nos mover em fé. E eu não posso esperar o mal bater a porta, simplesmente, para depois eu reagir. Não, é o momento de nós nos levantarmos em nome de Jesus e pela fé. A hora é essa, porque a gente tem uns dias brandos e é interessante. Eu não sei o quanto você tem entendimento do mundo espiritual, mas é mais ou menos assim, quando está muito próximo de acontecer algo que grande, né, que pode vir tribulações e lutas, a gente percebe que existe um silêncio no mundo espiritual. E é exatamente esse momento que nós temos percebido na Terra, no mundo espiritual, um silêncio. Um silêncio. Sabe quando o exército começa a se preparar para a batalha? Eles estão ali montando as estratégias, escondidos no silêncio para poder fazer o ataque. E nesse momento, nas questões espirituais, é exatamente assim que nós sentimos. Como se houvesse um silêncio. Um silêncio que, a partir de algum momento, vai acontecer muito barulho, talvez muita dor, talvez muita aflição, talvez muita angústia. Mas o que nós precisamos entender, assim como foi com Raabe, a partir da atitude dela de fé, ela se posicionou, ela se levantou em Deus pela fé, fazendo aquilo que ela precisava fazer naquele tempo. E você? E eu? O que nós precisamos fazer nesse tempo de batalhas? Qual é a atitude que você entende que você precisa ter para que no dia mal você não precise sair correndo, mas você tenha em Cristo, em Jesus, a resposta que você precisa para esse tempo de talvez de luta? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho plena convicção, Jesus tem alertado a sua igreja. O Senhor tem nos alertado para um tempo de santificação, de humilhação, de confissão dos pecados, de arrependimento, para que quando os dias maus cheguem, a gente não venha simplesmente ser pego de surpresa. Porque uma vez que eu tomo a atitude certa, e a gente está falando exatamente nisso, nesse momento, uma atitude muda tudo. E eu tomo a atitude de me posicionar dentro da minha casa, de ser a intercessora do meu lar, de orar, de buscar, de declarar a palavra, de entrar na batalha em nome de Jesus. E se precisar marchar sobre a direção do Espírito, marche dentro da sua casa. Mas faça tudo muito na direção do Senhor. Não faça nada simplesmente por uma empolgação ou por um nível de alma. E é muito confusa essa questão de alma e espírito, mas nós não temos como entrar nesse tema agora. Mas uma coisa eu posso garantir a você: a igreja do Senhor precisa se levantar em fé. E para se levantar em fé, nós precisamos de uma atitude. E aqui, talvez você, eu, a minha casa, a nossa casa, esteja na mira do adversário de simplesmente nos deixar numa condição de improvável, ou até mesmo criar armadilhas que nos venham nos prender a ponto da gente não saber nem como sair. Mas se eu me posiciono como Raabe, se eu me posiciono e tenho uma atitude no Senhor de me levantar dentro da minha casa, de ser a intercessora do meu lar, de orar pelos meus filhos, de bradar em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sim, porque nós servimos ao Senhor. Aí então, o Senhor fará como fez com Raabe. Ele nos dará livramento, porque eu volto a falar e eu não posso parar de repetir, uma atitude muda tudo. E a atitude de Raabe foi uma atitude de fé, não é uma atitude simplesmente
por ser qualquer atitude. Tome uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor foi com Raabe e deu livramento a ela e a tudo quanto ela desejou e escolheu, e principalmente a sua família, nós cremos que o Senhor será conosco. Nós cremos. Nós precisamos nos agarrar nessa fé. Nós precisamos nos agarrar em Jesus. Nós precisamos buscar uma vida posicionada em Cristo. Porque uma vez que os dias ruins cheguem na terra, por exemplo, se chegar, se vier, se for esse ano, se for essa estação, eu não sei. Mas uma vez que esses dias cheguem, nós estaremos posicionadas como mulheres que oram, como mulheres de fé, como mulheres que se levantam dentro das suas casas, não para combater na carne, mas para combater o bom combate no Espírito. E é isso que nós precisamos, combater o bom combate pela fé. Então, minha irmã, se levante em nome de Jesus pela fé. Se levante em nome de Jesus pela fé. Tome uma atitude de fé. Volte a sua vida para Cristo. Volte o seu rosto para a palavra. E seja edificada, você e a sua casa, em nome de Jesus. Antes da gente encerrar, eu quero orar pelos enfermos. Deus tem gerado no meu coração fazer um clamor pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes. E eu quero perguntar para você agora que tem alguma condição de enfermidade ou física ou de alma. Você crê? Eu quero perguntar para você nesse dia. Você crê que você pode ser curado em nome de Jesus? Você crê realmente pela fé que o nome de Jesus, que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, pode curar você? Então, se a sua palavra é sim, eu quero declarar na sua vida neste dia, em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Receba a cura nesta hora. Que você seja tocado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu corpo físico, aonde tiver uma enfermidade, aonde estiver uma inflamação, uma dor, um mal, um tumor, que o Senhor agora entre nesta guerra com você. E em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal que esteja na sua vida caia por terra, em nome de Jesus. Recebe a cura neste dia, porque Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Quando você for comprovada a sua cura, porque hoje Deus tem liberado cura. O Senhor tem curado na terra. Ele, sabe como eu percebo? Ele marchando na terra, curando. Você não precisa acreditar. O importante é que eu entendo e eu acredito. Se mantenha na palavra. Fica aqui, firme na palavra. Não tire teu olho da palavra. Mas é um tempo que Deus tem liberado cura para muitas vidas. Mas agora você precisa crer. Numa atitude de fé, creia, se levante em nome de Jesus. Porque o Senhor tem liberado cura na sua vida e Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus. Toma o teu leito e anda. Agora vai lá na tua igreja, aonde você for, testemunhe do que Deus fez na sua vida. Você é um testemunho vivo de Jesus para proclamar ao mundo. Um dia eu estive doente, mas Jesus Cristo me curou. Dê glória a Ele, glorifique a Ele do que Ele fez nesse dia. Se levante e testemunhe aonde você for. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Fica na shalom, Senhor.